Você chegou na aula 3, pessoal. Parabéns, quer dizer que você realmente está querendo aprender a fazer projetos em Java. E eu vou fechar aqui os meus projetos, né? Interessante vocês verem, né? Eu fazendo algumas coisas aqui e você não sabe como tirar eles ali. Então tem aqui a opção, ó, Close All Projects ou Close Project, o projeto selecionado. Eu vou mandar fechar todos. Eu vou criar um novo projeto. Projeto Java. E a gente vai criar aqui o nosso projeto, né, da aula 3. Vou escrever aqui um número, 3, underline, variáveis, constantes. Então, variáveis e constantes é o tema da nossa aula, né? E a gente vai criar aqui, vai criar um pacote, né? E essa opção é para criar nossa classe principal, que a gente vai ver o que é agora. Então, pessoal, vejam que a estrutura criada aqui para nós, ela cria o nosso projeto, que se você olhar pelo sistema, você pode abrir aqui a Open and System, abrir no sistema, e você vai ver que dentro da pasta aqui, ó, dos meus documentos, tem uma pasta com todos os meus projetos em Java criados, né? Então aqui está a pasta do nosso projeto, dentro dela tem SRC, né? Tem essa NB Projects, que é do NetBeans, é muito similar ao .vs Code, lembra que o VS Code ele cria um arquivo sobre as configurações do projeto, né? E aqui alguns manifestos, alguns arquivos análogos ao projeto, mas o que importa para nós é a pasta SRC, como já aprendemos, é uma abreviação de source ou código, né? E aqui vai ter os nossos arquivos em Java. Você percebe que ele cria aqui uma pasta e dentro dela tem o nosso código. Essa pasta é o nosso pacote. Um pacote nada mais é do que um invólucro que reúne vários arquivos em Java, vários arquivos em comum que se relacionam entre si. Eu posso criar aqui quantos pacotes eu quiser. Imagine que na minha aplicação tem arquivos de banco de dados, arquivos da interface gráfica, arquivos de imagem. Eu quero separar esse conjunto porque eles não se relacionam, né? É uma questão organizacional e também para a gente colocar também a questão do nível de acesso entre as classes. Depois a gente vai discutir isso lá no encapsulamento. Mas o que importa para nós é que tem aqui esse main.java que ele é marcado com um símbolo verdinho, tá vendo? De start, quer dizer que é onde começa a nossa aplicação. O nome de um arquivo Java, o main.java, ele é o mesmo nome da classe, perceba. E classe geralmente começa com letra maiúscula, tá? Isso é uma boa prática de programação. E o arquivo tem que ter o mesmo nome da classe, pessoal. Então percebam isso. Então, isso aqui é uma localização, né? Está dizendo que o nosso arquivo está dentro de um pacote chamado variáveis e constantes. Você pode renomear. Então, opções de refatoração é para você poder fazer algumas operações, por exemplo, mover para o local aquela pasta ou arquivo Java, renomear, que a gente vai fazer agora. Eu não gostei desse nome, vou deixar só variáveis e constantes, só para a gente realmente refatorar. Eu só mudei o nome, não fiz nada demais, não mudou o arquivo, mudei o nome do diretório, ou do pacote, né? O que está aqui entre barra asterisco são comentários. Comentários, pessoal, nos ajudam a passar, né, para os nossos colegas programadores o que a gente fez. Por exemplo, essa é a classe principal, onde começa o nosso programa. É um texto que não é código, isso não vai para o seu cliente, isso aqui é para nós programadores, os comentários. O barra barra é um comentário de uma única linha, né, para a gente fazer um comentário rápido, né, para que serve tal linha. Mas, em geral, esses comentários padrões você pode apagar por enquanto, não teria problema algum. Mas veja que, né, dentro dessa classe, ela tem uma assinatura do tipo. Começa aqui, public class, né? Primeiro é o nosso pacote, onde é que a gente está, né? Só localiza. E começa public class main. Ele abre chaves e veja que quando eu clico nela, fica esverdeado. A chave de abertura é essa aqui. E essa aqui é a chave de fechamento. Significa que a minha classe começa aqui e termina aqui. E esse aqui é o nosso método, né? É aqui dentro onde o nosso código ele vai rodar. Esse método main, esse nome, né? Esse método aqui, que a gente vai ver lá na frente, ele é especial. Esse nome main marca aonde o programa começa. Então, você pode ter 100 arquivos aqui. Um deles vai ter esse main. Isso é uma meia verdade, mas por enquanto vamos aceitar isso.
que só vai ter um arquivo main em todo o seu projeto, que marca qual arquivo e qual local o teu projeto começa. Então aqui dentro é onde a gente faz o nosso código. A gente vai começar com variáveis, pessoal. Então, para criar uma variável, primeiro eu tenho que definir o tipo da variável. Cada variável consome um espaço de memória, então é importante passar para o programa qual variável, que tipo de valor vamos colocar nela. Por exemplo, a variável inteira. Imagina a idade da pessoa, né? Uma idade é um valor inteiro, eu tenho 18 anos, né? 18,5, né? Então, isso aqui é um número inteiro, né? Um número que não tem casa decimal, diferente de um número float ou double, né? Então, a gente tem aqui no float um valor, por exemplo, monetário. Imagine uma conta de 22,67 a gente pode ter. Perceba que o float tem que terminar botando um Fzinho, né? Para ele saber o término do número de casas decimais. Então, temos também o char, que é caractere, por exemplo, uma letra. Então, letras são botadas em aspas simples. Imagine o nome. A gente tem aqui um nome que é um tipo especial, que é chamado string. Então, o nome, por exemplo, vou botar aqui o Luiz. Ó. Então, nomes, textos, né, são entre aspas duplas. Ó. Então, isso aqui é uma letra única, isoladamente, né? Um caractere, né, como o tipo define. O caractere também pode ser um número, né? Mas aqui ele está com um caractere simples, né? Lembrando que, se vocês repararem os nomes, né? O nome de uma variável eu posso criar do jeito que eu quiser. Então, criei uma variável chamada monetário, do tipo float, idade, do tipo inteiro. Você dá o nome que você quiser. Só que o nome da variável tem que começar com letra. Depois eu posso preceder com o número. Eu não posso começar com o número, tá, pessoal? O nome de uma variável. O máximo que eu posso fazer é botar um underline para fazer algo especial, alguma marcação na minha programação. Existem outros tipos, mas esses são os principais. A gente vai entender eles com calma, tá? Mas por enquanto já dá para a gente brincar bastante. Uma variável durante a programação, ela pode ter o seu valor alterado. Por exemplo, no meio do meu programa, a idade recebe mais um valor. Então, neste ponto do programa, idade igual a 18 e neste ponto igual a 22. Todavia, se eu declarar qualquer variável dessa como constante, ela não poderá ser alterada em nenhuma parte do programa. Uma variável constante, por sua vez, ela não pode ser alterada durante a execução do programa. Imagine, por exemplo, aqui a idade, se eu colocar a palavrinha final, que é o que torna a variável inteira e constante. Se ela é constante, ela não varia, né? Então, não posso alterar o valor dela durante o programa, né? Então, final é a palavra que torna essa variável constante. Em que situação, professor, é interessante ter constantes? Imagine que a gente está fazendo uma variável para calibrar um programa, né? Na robótica, por exemplo, a gente está achando a precisão, né, do movimento de um motor. E não queremos que algum programador, sem querer, altere esse valor. Um exemplo clássico aqui é o valor de π. Né? O número de π é um valor, né, que a gente tem 3,14 e etc. E vamos dizer que a gente está usando uma precisão bem próxima dela, né? A gente bota aqui 3,14, 15, 9. Tá bom esse tamanho de precisão, né? Então, Fzinho, né? Quando é float no final do número. Então, ele tem ponto flutuante, casa decimal depois da vírgula, um número real, né? Então, inteiro, uma coisa real é o tipo de número. E aí eu não quero que eles alterem esse valor. Tipo, o cara pode pensar assim, eu acho que eu vou alterar aqui o número de pi, eu quero mais valores. Ele vai perceber que foi colocado aqui uma precisão definida pela equipe. Ele não pode alterar ela, né? Então, isso vai gerar aqui para nós, faltou o float aqui, mas faltou o tipo, né? Então, desculpa, faltou na verdade tornar em constante, final, né? Ok. Então, eu não posso alterar, porque a equipe já colocou uma precisão para esse número. Então, tem motivos para você não permitir a alteração de uma variável. Então, esse é o conceito geral de variáveis e constantes. Na próxima aula, veremos entrada e saída para aprender a imprimir no terminal esses valores e ver suas alterações.